E louvado seja o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Saúdo-vos com a santa e gloriosa paz de Deus, meus amados irmãos, e a todos vocês que aí estão acompanhando a leitura da santa palavra de Deus. Amém? Eu quero saudar todos meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, e a você que está aí, compartilhando com a palavra do Senhor. Isso é muito gratificante. Amém? Compartilhe, que quando você compartilha, não é comigo, mas é com a palavra de Deus. Amém? Então, compartilhe para seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, suas amigas, em qualquer rede social. Compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe este canal, compartilhe este trabalho e você vai receber de Deus o tanto quanto você merece. Amém? Desta vez nós estamos em Números, capítulo 9, amém? A celebração da Páscoa no deserto de Sinai. Vamos ler, glória a Deus. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia, e aqueles homens disseram-lhes: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 de tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas. A comerão, dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos serão extirpada, porquanto
não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Assentavam o arraial, e quando a nuvem se detinham, muitos dias sobre o tabernáculo. Então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem, poucos dias, estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficava sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Que palavra, irmão. Irmão, olhe, se você se dedicar ouvindo a palavra do Senhor, mesmo pegando uma Bíblia na sua casa para ir acompanhando, irmão, você sente aquele prazer espiritual de estar lendo a palavra de Deus, irmão. Se dedique para ler a palavra do Senhor, porque isso é muito bom, isso é muito gratificante, amém? Então está aí realizado, né, o capítulo 9 de Número. Que Deus abençoe e compartilhe para a glória de Deus.